Mais ou menos umas 2, 3 vezes por semana, algum aluno me pergunta se pode usar banha na alimentação. Leandrão, banha é comigo mesmo. Não, estou falando de banha de alimentação. Já começou o vídeo me desmerecendo, Leandro. Não vou clicar no gostei e não vou me inscrever no canal. Não, clica aí, se inscreve. É só para dar uma descontraída, aquela relaxada boa. Sabe aquela boa? Você sabe qual que é. Mas vamos voltar aqui ao assunto da banha. Apresente. Não. É bom que você sabe que toda vez que eu estou falando alguma coisa, eu estou dizendo muito mais de mim do que de você, né? Então meu histórico de obesidade acho que conta muito aqui. Cruzei o braço porque estou fechado agora para as zoeiras. Olha só. Galera, banha, que nada mais é do que uma gordura de origem animal. Ela pode ser usada no cozimento ou não? Então vamos lá. Eu já falei aqui das melhores gorduras para as dietas, certo? Então lembra de procurar dentro do Twin Mais Tema. E lá eu não coloquei a banha. Isso porque a banha ela é muito rica em gordura saturada, em colesterol. Mas será que isso é um grande problema? Porque eu vejo pessoas utilizando, vejo pessoas defendendo e vejo pessoas realmente endemonizando. E você aí, eu vou te dar uma dica, tá? Sempre que você vê um bom profissional, ele nunca vai generalizar. É muito difícil, certo? Algumas coisas ou é certo ou é errado. Fim. Outras coisas depende do contexto. Para ser bem honesto, a maioria das coisas depende do contexto. Tanto é que eu faço vídeos aqui e as pessoas às vezes vão me perguntar: pô, Leandro, mas aqui na consultoria você não aplicou dessa maneira. Então, porque aqui é genérico e aqui é específico para você. Enfim, na questão da banha, ela é gordura saturada. Então, a gente tem que começar daí. O que ela é? E eu posso não consumir isso, porque quando a gente vai analisar um alimento, a gente tem que analisar o quê? A composição desse alimento. Porque você come maçã, mas o seu corpo recebe carboidrato, recebe vitaminas, recebe fitoquímicos, recebe fibras, que não deixa de ser um carboidrato, claro. Ah, quer dizer que a fibra é um carboidrato? Sim. Já abri o curso de dieta falando sobre isso. A fibra é um pré-biótico. Então, eu não posso consumir a gordura saturada na dieta? Pode. Quanto mais ou menos? Isso depende de pessoa para pessoa, tá? Então, por exemplo, o que a gente entende aí é que o que você consumir que não comprometer a sua saúde já é um bom princípio. Não quer dizer que você pode consumir à vontade, né? Porque se a gente fosse, né, para ser chato agora, eu mesmo vou ser advogado do diabo contra mim. Tá, então, mas se eu fumar um cigarro hoje e eu ver todos os meus marcadores de saúde, eu não piorei nada. Então, na verdade, você piorou, mas você não conseguiu ver que, né, o seu tecido ciliar está todo queimado e tal. Mas sim, eu entendi o que você quis dizer. Mas sim, algumas coisas vão fazendo dano todos os dias. Então, a gente precisaria estudar um pouquinho mais esse indivíduo em longo prazo. O que a gordura saturada pode influenciar na nossa saúde? Então, vamos colocar aqui como carro-chefe colesterol, LDL e HDL. Leandro, eu nunca sei qual que é o bom e qual que é o ruim. O bom sou eu. Opa! Você agora ficou arrogante, hein, Leandrão? Não, brincadeira. Ó, HDL, H de herói, colesterol bom. LDL, L de... Aí vai falar, Leandro Twin vai apanhar. Agora que me deu um insight aqui, vai apanhar. L de ladrão, que aí é o colesterol ruim, tá? Mas se for, para título educativo, você me acha ruim, se você quiser colocar que o L é de Leandro Twin, tudo bem, eu tô compromissado com o seu entendimento. Pode me avacalhar. Mentira, não pode, eu não quero ficar em depressão, que eu não volto mais aqui para fazer vídeo. Então, a gente sabe que a gordura saturada, ela piora o nosso colesterol, certo? O nosso perfil lipídico. Leandro, mas eu não posso tomar um manipuladinho, sempre da Oficial Farm, porque de outras farmácias vai capotar a van, vai dar tudo errado quando você comprar lá. Então eu não posso usar um manipulado da Oficial Farm para ajudar o colesterol? Então, mas será que faz sentido isso? Porque você pode diminuir o consumo e não usar o manipulado, que é muito mais inteligente, certo? Você vai economizar, enfim, é uma coisa a menos para dar problema. Bom, o que a gente sabe é isso, que a gente pode consumir a gordura saturada, mas tem um tanto, e cada pessoa tem o seu tanto. Tem pessoas que têm uma predisposição a piores marcadores de saúde específicos. Então tem gente que naturalmente produz menos texto, tem gente que naturalmente, mesmo se cuidando, tudo isso, tem o colesterol alto. Se você é desse grupo de pessoas que, né, o seu histórico familiar, todo mundo tem problema com colesterol, você já tem que minimizar isso, evita. Certo? Mais ou menos falando, se 20% das suas gorduras do dia virem de uma gordura saturada, não tem grande problema.
Então eu vou consumir lá 70 gramas por dia. Eu ia falar 100 para ficar mais fácil a matemática para o professor, mas matemática era uma coisa que eu sempre gostei muito. Então 70 gramas, 14 gramas vindo de gordura saturada, tudo bem. Se tiver dentro disso, beleza, não tem problema nenhum, pode mandar. Mas você vai tirar exames, não vai? Eu já falei aqui no canal, até os 50 anos eu acho legal exames uma vez por ano. Passou dos 50 anos a cada 6 meses. Leandro, mas e se eu usar um aditivozinho assim? Sabe aquele... Você tá ligado, né, Leandro? Você tá ligado. Se você for usar alguma coisa assim, sim, você vai precisar de exames mais frequentes. Estou falando de pessoas naturais. Eu não estou falando do seu local de nascimento, não. Estou falando do seu estado hormonal mesmo. Então você vai controlar. Pô, eu estou consumindo ali essa quantidade, sou ativo, sou magro. Leandro, perfil ativo e magro me interessou. Não, não é isso que eu estou falando, não. Estou falando ativo de atividade física e magro de pouco percentual de gordura. Né? Você pode pesar 90 quilos e ser magro, tendo um percentual de gordura baixo. O meu colesterol está ok. Galera, pode usar a banha, não tem problema nenhum. Agora, estou com meu colesterol ruim, não vou fazer a utilização. Estou usando essa quantidade e não piorou meu perfil lipídico, não... Tira também. Você tem que ver o que vai fazer no seu organismo. A princípio, você precisa achar a quantidade, que pode ir de 0 e até mais de 20% da sua dieta, desde que, principalmente, o perfil lipídico esteja bom. Agora, a gente tem que lembrar de uma coisa aqui extremamente importante. Quando você vai falar de preparar o seu alimento com banha, é muito diferente de você untar uma frigideira. Quando você pega uma frigideira e você unta ela, untar é o quê? Só passa um arzinho de óleo, aí você seca bem, deixa bonitinho, só para fazer o franguinho para ele não grudar. Galera, isso não é preparo no óleo. Quando a gente fala preparo no óleo, é quando você vai lá pegar um arroz, você vai pegar uma colher e pau. Você vai fazer um ovo, aí você pega uma colher de óleo, coloca ali, o ovo você vê que ele fica emergido no óleo, sabe? Ele fica submerso. E isso sim, nesse caso, nenhuma gordura vai ser boa, certo? Porque vai adicionar tanta caloria, tanta gordura saturada, que não vai ser interessante. Mas se você só unta, presta atenção comigo, untei, coloquei ali quanto? Vamos pesar? Para ser hardcore? Deu 4 gramas. Passei as 4 gramas, preparei o frango. Foi 4 gramas para o meu frango? Não, porque a frigideira continua literalmente banhada, não é mesmo? Ou seja, quanto foi para o meu frango? 1 grama, 2? Irrelevante. Pode ser a banha, pode ser o azeite, pode ser o óleo de soja, óleo de canola, pode ser qualquer coisa. Porque não faz diferença. É 1, 2 gramas. Uma pessoa ativa, magra, não vai fazer diferença nenhuma. Então, se for para untar, você pode usar qualquer coisa. Usa o mais barato que tiver, o que você mais gostar. Porque não vai fazer diferença. Agora, o óleo dentro da alimentação, é que ele vai para dentro do seu corpo, o adequado é que a maior parte seja de gorduras insaturadas, certo? Poli e monossaturadas, gorduras vegetais. Temos uma gordura animal que é boa, que é o ômega 3. O ômega 3, igual aquela mulher falava, você sabe qual que é, né? Isso vai virar um meme desgraçado, não devia ter afinado a voz mais ainda, né? Eu vou deixar um vídeo aqui sobre o ômega 3, porque a gente tem um erro grave na ingestão do ômega 3, principalmente para você que é vegetariano. Toma cuidado, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui.